Pronto, pode começar. O livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 126, Ídolos. Vocês estão escutando bem? Muito bem, está ótimo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 15 e 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar da grosseria posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Bom, o que eu entendi é que a idolatria, muitas vezes, até na própria religião, né? Eu, por exemplo, fui criada na Igreja Católica, e nós temos, não a idolatria, eu não compreendia como isso, né? Hoje eu compreendo o que significa para algumas pessoas ainda da religião, mas não a idolatria. Eu entendia que aquela imagem, ela era uma foto, vamos dizer, em imagem, onde a gente podia conversar com aquela imagem, como se fosse a foto ou a imagem daquela suposta Nossa Senhora, o Jesus, né? E outros santos. E muitas vezes eu vi algumas pessoas, além de ajoelhar-se, idolatrar aquela imagem como se ela fosse o porto seguro, né? Dela eu oro a ela, eu peço a ela, eu vou conseguir. E muitas vezes, até por um desgosto da vida, né? Não conseguir fazer e conseguir aquilo de fato, né? O pedido tão glorioso, tão idolatrado, né? Que também é um espírito, né? E a pessoa se sente desgostosa, insensato, aquela sensação de que não foi atendida. E assim como é na vida, vários outros ídolos, né? Quando as pessoas se colocam numa situação de aquilo é aquilo que eu vou conseguir, aquilo que é o meu porto seguro, né? Pode ser até coisinhas pequenas, até coisas para se colocar numa bolsa e achar que aquilo é um porto seguro, né? Que aquilo vai te assegurar a segurança, o que você vai conseguir. E muitas vezes a gente se sente, como é que eu posso dizer assim, contrariado.
Eu acho que seria essa palavra. Então, aqui Jesus disse que nós temos, até um dos últimos aqui, os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Eu acho que a adoração não pode ser sem um raciocínio, né? A gente adora muitas coisas, a gente adora a nossa família, a gente adora a nossa vida, as pessoas que a gente ama, né? A gente adora alguma coisa, mas eu acho que ela tem que ser raciocinada, ela não pode ser, muitas vezes, consagrada como um porto seguro, né? Como se aquilo fosse uma maneira de da gente se sentir segura de toda forma. Eu acho que a única coisa segura, raciocinada e de fé e de certo, né? Eu creio, são os nossos divinos, né? Que é Jesus, é Deus, né? Então, somos nós, são a eles que nós devemos, em todas as formas, acreditar que é possível, sim, que eles estão juntos com a gente, que a gente consegue e que a gente não é premiado, mas que a gente consegue ser resgatado de situações quando a gente há uma ambiência e há sempre os pensamentos com eles, né? Eles estão sempre ali para auxiliar a gente, né? Então, foi isso que eu entendi. Tá bom, obrigada, Elizabeth. De nada. Então, agora eu convido a todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar, mas pensem assim com convicção, com a certeza de que eles serão atendidos de acordo com as suas necessidades. Tá bom? Vamos todos, então, nos preparar para orar, elevar o nosso pensamento. Agora somos um grupo unido, irmãos, amigos, orando juntos. Muito obrigada, Jesus querido. Muito obrigada, Mestre amoroso, por permitir, Senhor, que estejamos aqui juntos nessa noite e que possamos compartilhar desses momentos de fraternidade, desses momentos de união e de aprendizado. Nós agradecemos do fundo de nossos corações, mas também rogamos, Senhor, rogamos o seu amparo para todos aqueles nossos irmãos que não o conhecem, que não se aproximam do seu amor. Ampare-os, ajude-os, Senhor, para que eles despertem desse pesadelo em que vivem. Nós, juntos aqui, nós oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão passando por essas dores tão grandes de perda de entes queridos por causa dessa pandemia. Nós rogamos pelas equipes médicas, pelos profissionais de saúde, por todos que estão doando de si para ajudar, para dar, assim, a oportunidade de tratamento a essas pessoas, a esses enfermos. Nós rogamos também, Senhor, pelos pesquisadores, para que eles possam finalmente encontrar um meio de combater esse mal. Muito obrigada, Mestre amado, que a sua paz se estenda a todos os lares, a todos os corações. E nós pedimos também, Senhor, o seu amparo, a sua inspiração para o nosso querido Gustavo, que vai fazer o trabalho da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente, Gustavo, todo mundo conhece, né? Gustavo hoje vai fazer o nosso estudo da noite, né, Gustavo? Isso. Posso começar? Pode, claro. Boa noite a todos. Eu sou Gustavo. Vamos
conversar um pouquinho sobre o item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que a gente vem estudando ao longo das últimas reuniões. Capítulo Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Hoje, especificamente, conversaremos sobre os tormentos voluntários. Se a gente for procurar no dicionário, tormento é aflição, tortura, suplício, sofrimento. E voluntário é uma coisa que eu posso optar por fazer ou não, vai depender da minha vontade. E é impressionante, esse item é escrito por Fenelon, é impressionante como, além da nossa capacidade de criar coisas boas, a gente consegue criar muito sofrimento para a gente. De forma voluntária, eu posso optar dentre sofrer ou não, e eu escolho sofrer. Parece até que nós temos desenvolvido uma satisfação, um prazer mórbido pelo sofrimento. E a gente vai procurar trazer algumas reflexões, alguns casos, nessa noite de segunda-feira. A gente gostaria primeiro de fazer um contraste, mostrar o que não é um tormento voluntário, o que não é um sofrimento que cabe a gente passar ou não. Vamos pegar, por exemplo, um caso de um espírito que reencarna em missão na Terra, como Alcione, por exemplo, lá no livro Renúncia. Ela não está escolhendo reencarnar na Terra para sofrer. Ela vai passar por dores. Jesus passou por muitas dores. Ela está escolhendo cumprir a vontade de Deus. Nesse caso, ela vem resgatar o grande espírito amado, um espírito por quem ela tem muitos sentimentos. E como ela vem fazer a vontade de Deus, e a gente percebe que prevalece no mundo atual os interesses que não são de Deus, as pessoas que têm poder e podem anular uma pessoa, um indivíduo como esse, acabam fazendo. A gente vê ao longo da história pessoas que cumpriram a lei de Deus e foram anuladas fisicamente. O próprio Jesus, Sócrates, Martin Luther King, Gandhi, todos foram assassinados. Mas são espíritos que escolheram certamente vir amar os seus irmãos, não necessariamente sofrer. Voltando a dizer, o sofrimento acaba sendo inerente, faz parte desse tipo de missão, porque esse espírito vem falar de coisas que a gente não quer ouvir, vamos dizer assim. Então, esse é um primeiro tipo de tormento que não é voluntário. O espírito não está escolhendo, eu quero sofrer, eu vou reencarnar para sofrer. Ele vem para fazer a vontade de Deus. Aos outros casos, ou melhor, outro caso que a gente traz, é um caso de expiação. O espírito cometeu no passado, feriu uma série de leis, as leis de Deus, e está tendo que expiar. Expiar com X é arcar com as consequências do meu ato equivocado. Então a gente tem, por exemplo, tem um grande espírita, fiz uma palestra sobre ele alguns meses atrás e tive o prazer de aprofundar o meu conhecimento sobre essa personalidade. Eu conhecia superficialmente, que é o Jerônimo Mendonça. Um espírito, nasceu em 1939, na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, desencarnou com 50 anos. E é um espírito, ele conta, ele chegou a escrever uma autobiografia, ficou incompleta, mas tem alguns livros muito interessantes que a gente recomenda a leitura. Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. E ele conta que aos 17 anos ele foi ver aquele filme famoso E o Vento Levou,
É um filme longo. Ele colocou um terno todo bonito, foi para o cinema. O filme, se eu não me engano, tem mais de 4 horas, ou até mais, enfim. Ele ficou em pé, porque o cinema estava lotado, e ao término, ele não conseguia mover as pernas. Ele teve que ser levado pelos colegas para casa. Chegando lá, as pernas dele estavam tão inchadas que eles tiveram que cortar o terno. Era o primeiro terno que ele usava. Tem até uma simbologia muito forte, ao meu ver, esse rasgar o terno, né? Ele teria que passar por muitas expiações e provas para se libertar dessa vaidade. Ele, então, desenvolve um quadro de artrite reumatoide. Ele passa a usar muletas, depois a cadeira de rodas, e ele fica tetraplégico. Ele via numa cama. Depois tem um problema no olho, fica cego de um olho, depois um erro médico, ele fica cego do outro olho. Tem uma coisa muito curiosa para a gente que às vezes tem mania de reclamar um pouco da vida, das coisas que passam. Ele eventualmente precisava cortar a unha dos pés e das mãos, e era uma verdadeira tortura, porque a artrite atacava as pontas dos dedos. E certa vez ele teve que arrancar literalmente as 10 unhas dos pés. Como estavam muito inflamadas, quem sabe, quando há muita inflamação, a ponta dos dedos, que é muito sensível, a anestesia não pega, né? E ele teve que arrancar essas 10 unhas. Chegou em casa cansado depois daquela sessão de tortura, e havia uma caravana com várias, 30 pessoas que queriam conversar com ele, e ele foi para o trabalho. Um grande orador espírita, um grande trabalhador espírita. Há palestras, algumas dele na internet, e algumas muito divertidas, inclusive a forma como ele encarava esse tipo de expiação-provação. Ele chega a colocar que esse tipo de coisa pela qual ele está passando, ou melhor, estava, ele desencarnou em 89, foi fruto de uma série de deslizes muito sérios na lei de Deus. Vejam que ele não pôde escolher. Ele comete um equívoco lá, aquilo de alguma forma fica gravado no perispírito, e o espírito vai precisar expiar isso em algum momento. Há alguns casos em que o espírito ele pode experimentar, passar tudo de uma vez ou parceladamente, mas aqui nós não vamos entrar nesses detalhes. Só gostaríamos de ilustrar que esse não é um tormento voluntário. Mas há quem me pergunte, mas Gustavo, quando a pessoa lá no passado escolheu errar, aquilo foi voluntário, sim. A pessoa escolheu errar. Isso ocorre porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso escolher acertar ou errar. Se eu venho a bagunçar a lei de Deus, eu vou ter que consertar isso de alguma forma. Um outro caso interessante é de um menino que é citado por um biógrafo do Chico, chamado Adelino da Silveira, esse biógrafo. Ele conta um caso em que um menino, esse caso foi contado pelo Chico, o Adelino é aquele camarada simpático que conta a história do Jorge, o Jorge que tinha o lábio machucado, mal cheiroso. É uma história que tem aí pela internet. O Adelino é aquele camarada, é um cara muito simpático. Ele conta, então, que uma família teve um filho, ele nasceu sem os braços. E que, por volta dos 2, 3 anos de idade, quando o menino já estava começando a andar com certa facilidade, ele foi acometido por uma doença. Ele
os pais levaram o menino ao médico e os médicos diagnosticaram lá uma doença em que eles teriam que amputar as 2 pernas do garoto. Essa família procurou o Chico, que explicou o seguinte: olha, esse espírito que reencarnou como filho de vocês, ele se suicidou nas últimas 10 encarnações. Ele lesou o corpo perispiritual dele e está reencarnando nessas circunstâncias. Está espiando, arcando com as consequências do livre-arbítrio e das escolhas equivocadas que ele fez. Só que, conforme ele está aprendendo a andar e vai recobrando, vai tendo mais conhecimento, ou melhor, consciência de si mesmo, ele já está pensando numa forma de se jogar de algum lugar e de tirar a própria vida. Então, os bons espíritos trouxeram essa doença para esse espírito, para que ele fique mais tempo no corpo e vá se acostumando. Então vejam como Deus é bom, né? Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente seja feliz. E esses são alguns exemplos de espíritos que cometeram equívocos e estão arcando com as consequências desse equívoco. Até então, esse não é um tormento voluntário. Muito embora o suicídio seja enquadrado como um tormento voluntário. Ninguém reencarna para tirar a própria vida. O que me fez trazer um caso da dona Ivone Pereira, que está lá no livro A Luz do Consolador. É uma coletânea de matérias em que a dona Ivone escreveu para a revista Reformador, da FEB, entre os anos de 1960 e 1980. E lá tem um caso intitulado Tormento Voluntário, que é mais ou menos assim. A dona Ivone está andando pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Um dia ela vê, na porta de um casebre, uma casa muito pobre, uma senhora sem as 2 pernas e com um filho de aproximadamente 7 anos, com as pernas, mas paralítico. Ele não conseguia ficar em pé. Ela ficou muito tocada com aquela situação. E os espíritos esclareceram como aquela senhora chegou naquela condição. Ela tinha sido casada, no primeiro casamento, e teve um filho. Os espíritos não esclarecem como acabou esse primeiro casamento. Só nos dizem que ela se casou novamente com um homem, um operário, um trabalhador honesto, e com ele teve um outro filho. A família vivia com dificuldades, mas não faltava o necessário. O marido um dia chegou em casa e, conversando com a esposa, pediu que eles juntos não gastassem tanto com coisas supérfluas, para que não passassem as dificuldades que estavam passando. A moça era do lar, trabalhava no lar, só quem trabalhava fora era o marido. Ela, como se diz na gíria, perde a linha. E eles começam a discutir. Aquilo era um absurdo e tal. Ele, então,
com a cabeça quente, decide sair e dar uma volta para esfriar a cabeça. Ela pega as duas crianças, uma com 5, no primeiro casamento, e o outro deste casamento com 2 anos, vai para a Central do Brasil e se joga na frente de um trem. A criança de 2 anos, fruto do relacionamento atual, desencarna. Ela tem as 2 pernas amputadas automaticamente pelo trem e a outra fica paralítica. Será que essa moça precisava passar por isso? Aí tem gente que pode perguntar, mas será que essa pessoa, essa senhora, recebeu uma prova, uma expiação maior do que ela tinha condições de carregar? Bem, os espíritos dizem, lá em O Livro dos Espíritos, que Deus não impõe tarefa superior às nossas forças. Mas será que nós podemos, por nossa livre e espontânea vontade, vejam só, Deus não nos dá tarefas superiores. Mas será que eu posso complicar a minha tarefa de modo que ela se torne quase impossível de ser realizada? A gente parece que vê algumas pessoas que estão carregando provas maiores do que suas forças. E cabe destacar, não foi Deus quem deu essa tarefa. Ou melhor, ele deu até a tarefa, mas ele não deu essa carga toda. Tanto a gente se sobrecarrega, tanto a gente cria, como se diz no popular, a gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo, que a gente vê Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vejam só, Jesus fala de uma sobrecarga. Essa sobrecarga, que fica muito, muito pesada, ela é criada pela gente. Por mais escolhas. Vejam só, a forma como eu encaro uma expiação, uma provação, pela qual eu tenho que passar, e a dessa família, mais especificamente, a dessa moça que tira a própria vida, era a prova da paciência e da pobreza, isto é, escassez de recursos materiais. A forma como eu escolho passar por esse tipo de situação pode se tornar um tormento voluntário. Se eu venho estimulando uma personalidade, é o irritadinho, é o rebelde, é o brigão. Certa vez alguém perguntou: será que se eu passar pela expiação da perda de um ente querido, será que eu vou passar bem por uma expiação, uma prova como essa, mais dura? Basta a gente checar como a gente está passando por expiações menores do dia a dia. Vejam, nós estamos falando de um casal que estava conversando. A dona Ivone chega a escrever no artigo que bastaria a essa senhora, vejam só, bastaria a essa senhora uma prece de coração, que os espíritos benfeitores estão sempre querendo nos ajudar. Mas a gente parece que escolhe, por nossa própria vontade, escolhe dar voz aos espíritos inferiores. Certamente ela foi induzida, mas certamente que havia ali também espíritos benfeitores querendo atuar. Vejam que interessante, num livro que já foi tratado aqui pelo menos umas 2 vezes, pelo Alex e pelo Roberto,
Curioso, eu estava lendo esse livro na época. Ai, meu Deus, Vitor Hugo. Esqueci o nome do livro. Áreas em Redenção. Áreas em Redenção, obrigado. São 3 encarnações, começa na Itália, depois vem para o Brasil, no Brasil colonial, fazenda de café, e depois aqui na favela do Esqueleto, onde era o UERJ, né? O camarada lá era duquesa, casada com o duque, tinha 3 filhos, tinha uma governanta, e tinha um sobrinho dela que ela adotou como filho, era o Girolamo. A duquesa desencarna, o duque desencarna, e o Girolamo, para ficar com a grana, a fortuna, ele decide matar as 3 crianças e a governanta. A duquesa, que era uma alma elevada, aparece para o Girolamo e diz: não faça isso, conversa com ele, dá as orientações. Mas ele está refratário, é indócil. Então, os espíritos, percebendo que aquilo iria se concretizar, a duquesa vai conversar com a governanta para prepará-la. Olha, não precisava ser desta forma. A lei de Deus tem recursos inúmeros, acidentes, expiações de diversas formas para a gente quitar a lei de Deus. Mas como ele vai fazer isso, e nós temos ligações equivocadas com ele do passado, vocês vão espiar. Mesmo assim, então ele asfixia as 3 crianças, é uma cena mental horrível, e esfaqueia a governanta. Depois diz que a governanta é quem queria esfaquear as crianças, ou melhor, matar as crianças. Vejam, ele não precisava ser dessa forma. Ele tomou uma decisão equivocada. No final, ele acaba se suicidando, nasce no Brasil com um quadro grave de asma, ele mal conseguia dormir, teve muito progresso nessa encarnação aqui no Brasil, foi estudar, conheceu as ideias abolicionistas, teve contato com o espiritismo e queria fazer parte do movimento de libertação dos escravos na fazenda, que ele acaba herdando do pai. Ele chega no Natal a libertar 5 escravos de mais idade e sofre promessas de perseguição, porque o pessoal que não queria, ele chegou a persegui-lo, né? E aí, o restante do livro a gente recomenda que vocês leiam. Enfim, nessa encarnação, ele está junto com o Duque, porque o Duque, depois que vê o Girolamo matando os filhos e tal, o Duque passa a obsidiá-lo, depois que ele tira a própria vida lá, o Girolamo. Então, eles reencarnam juntos aqui, são colegas, são amigos aqui na fazenda de café. O dono da fazenda, vamos dizer, é o Girolamo, e o Duque é o Bernardo, se eu não me engano. E aí tem uma problemática amorosa aí, aparece um amor do passado, ocorrem chuvas naquela região, e quando os dois vão ver lá o estrago que a chuva tinha feito, o Bernardo empurra o Girolamo no rio e mata ele. E aí aproveita e se mata. Olha só que coisa complicada. Quando os dois recobram a consciência no mundo espiritual, o Girolamo, que já tinha feito progressos na área das ideias, vai obsidiar o Duque. E eles ficam décadas obsidiando um ou outro. E aí eles nascem ali na favela do Esqueleto. Um é surdo e mudo, e o outro é cego, totalmente dependente um do outro. Eu já vi um caso semelhante em que o ódio nutrido pelos 2 espíritos foi tão grande que eles nasceram colados um no outro, aquele caso de crianças chifópagas.
né, que nascem grudadas. É chifópaga. Tive um branco aqui. Mas são as crianças que nascem coladas, né? E aí, quando eu reli esse livro, eu lembrei desse caso. Vejam, nós estamos passando por uma série. O Girolamo poderia ter espiado, ele espiou, ele mal dormia com a asma que ele tinha, decorrência do suicídio que ele cometeu. Ele foi assassinado, ele poderia ter espiado muitas coisas nessa encarnação, mas ele decide não perdoar e cair em cima do Bernardo, que era o Duque, e ficam se obsidiando lá no mundo espiritual. Nós não estamos dizendo aqui que o perdão é uma coisa fácil, mas certamente que o perdão ele passa por um momento de decisão. A gente já viu aí momentos de irritação, de cólera. Essa senhora citada pela Ivone, repetimos, teve ela chega a citar, só Deus sabe o que se passou naquela discussão. Parece que foi uma coisa muito séria. E repetimos, é aquele momento, não sou eu quem está dizendo, é a dona Ivone, bastava uma prece de coração. A gente acha que, às vezes, a gente encontra algum tipo de prazer mórbido, eu repito, né? O que faz com que uma pessoa se vingue da outra? Você fica nutrindo aquele ódio, você fica ali... Vamos pegar uma coisa mais corriqueira. Você está na esquina de uma rua, vê uma pessoa e pisa no teu pé. Aí você, quase que espontaneamente, né? Você dá aquele olhar mortal para a pessoa. Só que é decisão sua alimentar esse sentimento ou não. Quem alimenta está criando um tormento voluntário, está sofrendo. Porque está decidindo sofrer, não precisa ser assim. Se você sabe que você sai para trabalhar todo dia e que se você sair um certo horário você vai pegar engarrafamento. Outro dia eu vi uma placa no carro da frente, tá com pressa, sai mais cedo. Basta você sair mais cedo, você não precisará passar por aquilo. Já bastam os engarrafamentos da vida pelos quais a gente terá que passar. Já bastam as fechadas de carro que a gente vai tomar. E tem gente, a gente precisa refletir, se a gente está nesse grupo, que vai atrás para tirar satisfação. Ah, mas eu não conseguia me controlar. Como não consegui? Consegue sim. Parece, repito, a pessoa se irrita, xinga. Tem gente que diz que, não, eu adoro explodir porque aí depois eu me sinto aliviado, né? Fica praguejando contra Deus, reclama, se queixa, fala palavras de baixo calão. Gente, uma pessoa que explode, depois ela fica sereninha, calminha. Você não fica assim, não fica. Você tem problemas fisiológicos, físicos, pressão, etc. E você tem problemas com psíquicos. Pega o caso lá do André Luiz. Teve um problema no intestino que foi acentuado, esse problema foi acentuado pelo uso de bebidas alcoólicas e pelas explosões de cólera, de ira. Mas de que modo a cólera, a irritação influenciou? O Henrique de Luna chega a dizer lá, se não fosse isso, talvez não chegasse a tão triste situação de oclusão intestinal lá. Quando a gente age assim, a gente dispersa, a gente gasta fluido vital, a gente reencarna uma quantidade de fluido vital. A gente pode ter uma vivência de modo
a absorver fluido vital para ter mais ânimo, vitalidade. A pessoa que está irritada, você não vê vitalidade, tranquilidade. É um horror. Mas, repito, parece que tem uma satisfação mórbida, isto é, um prazer momentâneo em você explodir. Você explode porque você não digere o sapo. O espírita engole sapo. O espírita tem que ser manso. Agora, você vai engolir o sapo e vai digerir esse sapo e vai fazer esse sapo ir embora. Porque se você ficar engolindo sapo, tem uma hora que você vomita na cabeça do outro. Interessante. Amiguinhos das minhas filhas, eu tenho uma de 5, uma de 7, né? E tem um menininho que não é fácil, né? Mas ele é muito gente boa, a família é muito gente boa. E aí a gente vê, em vez das pessoas conversarem, poxa, falta muita conversa, né? E as pessoas não sabem falar. Impressionante, eu me lembrei agora da dona Eva, que tinha uma leitura das pessoas impressionante. Eu me lembro uma vez ela contando que ela estava no mercado, estava passando as coisas no caixa, e a menina estava impaciente com alguma coisa. E ela chegou com aquela doçura da dona Eva, né? Aquela velhinha que dá vontade da gente abraçar. Minha filha, você está bem? E a menina parece que saiu daquele transe, ela estava num transe, né? Ah, não, desculpa, E saiu daquela coisa. Então, a importância da gente conversar sobre as coisas, conversar numa boa, né? E aí, algumas mães, nessas brincadeirinhas das crianças, eu estou percebendo que estão acumulando as coisas. O menininho faz uma coisa que não é legal e tal. Em vez de conversar, vamos conversar, conversa com os pais, conversemos com as crianças. Um dia, uma mãe explodiu. E foi horrível. Porque a gente viu que ela não estava bem, os pais do menino não ficaram bem, e a gente não vê mais as crianças brincando. Se afastaram. Não precisava ser dessa forma. A gente precisa ter essa leitura bacana do outro e da gente também. A questão da impaciência. Já bastam as provas de paciência pelas quais a gente terá que passar. Eu não vou ficar criando mais situação. Não vou ficar criando, repito, eu não vou ficar procurando chifre e cabeça de cavalo. Eu conheço uma pessoa que é mais ou menos assim. Se está lá na esquina e pisam no pé dela, ela diz: ele pisou de propósito. Não, ele veio lá de baixo, olhando para mim, e ele já veio querendo pisar no meu pé. Gente, vamos parar com isso. Eu não posso fazer esse tipo de dedução e nem me interessa fazer esse tipo de dedução. Eu não estou dentro do outro. Eu estou comigo. Eu posso muito bem, nessa hora, observar o meu próximo como alguém que está cego espiritualmente. Olhem, que é um exercício que envolve toda uma emoção, mas também envolve uma razão. Eu conheço essa história de pisar no pé, eu conheço da seguinte forma: a pessoa veio, pisou no teu pé. Você está lá na esquina, e quando você olha com aquele olhar mortal, você vê a pessoa é cega, a pessoa é deficiente visual. Aí parece que aquele sentimento de olhar mortal que surge, ele mingua, né? Ele murcha. Ah, não, ela não. Poxa, ela não viu. Quem é esperto pede até desculpa, né? Não desculpa. Ela não viu. Se a gente começar a observar o nosso próximo como cegos espirituais, a gente vai ter, eu acho que no campo da razão, fica mais fácil da gente passar por essas dificuldades. Vejam só, a impaciência é um problema muito sério. A gente quer que todas as variáveis de uma circunstância estejam do nosso jeito. Se não estiverem, eu saio do prumo. Se é que eu estava no prumo, né? Então é muito
sofrível da nossa parte ficar decidindo sofrer assim. É muito ruim isso. Isso não é bom. Eu acredito nessas reflexões que a gente vem fazendo que uma das coisas que mais nos estimulam esse comportamento, eu acho que em muitos casos doentio, é a rebeldia. Muitas coisas pelas quais a gente vem passando, eu não precisaria passar. Algumas eu estou espiando, mas eu poderia ter corrigido lá atrás. Corrigido não. Retificando. Eu poderia ter feito a escolha correta lá atrás. Eu não fiz por causa da minha rebeldia. O que o rebelde quer? O rebelde quer fazer o que ele quer. E o que ele quer não é a vontade de Deus. Quem é a pessoa dócil? Docilidade. Docilidade significa receptiva, pessoa receptiva ao aprendizado. É alguém que te dá um toque e você vai pensar, meu amor, será que a gente pode gastar um pouco menos em coisas supérfluas? E a gente vai pensar. A pessoa se desequilibrou e fez essa lambança que a gente viu aí. E passou, está passando, ou melhor, não sei se ainda está encarnado, passou por coisas que não precisava passar. Talvez, se a gente for fazer alguns cálculos matemáticos na nossa própria vida, a gente vai chegar à conclusão que a maioria, isto é, mais de 50% das coisas que a gente vem passando, são escolhas nossas mesmo. E aí eu volto àquela coisa lá do início, parece que a gente escolhe sofrer, não, eu quero sofrer. Tem um cristão, lá dos primeiros séculos, eu esqueci o nome dele, que diz assim, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Se você quer ser feliz pela eternidade, perdoe. Obviamente que quem se vinga não é feliz, né? O termo não seria esse. Mas ele está tentando mostrar para a gente que quando a pessoa se vinga, ela está encontrando, em alguns momentos, algum tipo de satisfação. Senão a pessoa não se vingaria. Mas não deixa de ser uma satisfação mórbida, é uma coisa estranha. A gente precisa pensar sobre isso. A gente não está bem quando faz uma coisa dessa. A nossa capacidade de fazer coisas boas, ela é praticamente infinita. Mas, repito, a gente insiste em fazer coisas equivocadas. Desculpa, gente. Minhas filhas estão aqui. Fazer estudo de casa é assim, né? Às vezes é o cachorro que está latindo, é o gato que sobe. Daqui a pouco eu vou ler. Tá bom, mano? Eu me lembrei de um caso do livro Ação e Reação, que é um livro ótimo, que mostra diversos exemplos de débito aliviado, mostra exemplos de débito estacionado, débito agravado. E aí tem um caso muito interessante de uma família, um casal, com 3 filhos. 2 meninas e um menino. O marido arranjou uma amante. Vejam só como a gente cria problemas no campo amoroso, né? Nossa, quem lê lá o livro Vida e Sexo, que é uma fonte de informações maravilhosas,
ele explica o que é o namoro, né? A gente não reencarna para ficar curtindo. A gente reencarna, muitos de nós têm o planejamento de se casar. Mas aí a pessoa fica com uma aqui, fica com outra ali. A gente namora, os espíritos colocam, a gente namora para conhecer a pessoa, mas muitos de nós começa o namoro, a gente entra de cabeça e começa a ter uma atitude. A gente passa a viver como se fosse casado, mas está namorando, né? Recomendamos muito a leitura e a reflexão desse livro, Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia do Chico, ali pós-revolução sexual, né? 1969, 70, não me lembro exatamente. Informações muito valorosas sobre a sexualidade. E aí a gente vê, então, esse casal, esse pai de família se envolvendo com uma amante. Ele então quer se separar da esposa. Mas ele ama as duas meninas, as duas filhas, e não gosta do menino. Ele então decide o seguinte, sintonizado com espíritos inferiores, ele pensa, olha, se eu me separar, a guarda vai ficar com a mãe, que é uma boa mãe, e ele admite isso. Então ele vai tirar a vida, ele vai matar a esposa. Ele monta esse plano. Em uma noite, já estão todos dormindo, ele pega a arma, está indo em direção ao quarto, e aí uma das filhas, que está dormindo, está desdobrada em espírito, vê os pensamentos do pai, fotografia do pensamento. Muito interessante esse episódio, ela retorna para o corpo e grita, e acorda todo mundo, a esposa levanta, vê o marido com a arma na mão, e pensa, ele quer tirar a própria vida, não faça isso, meu amor, não vá tirar a própria vida e tal. E aí, então, ele decide, bem, ou eu vou me separar, ou eu vou tirar a própria vida. Não dava mais para matar a esposa, né? É um dos poucos casos em que eu conheço em que os espíritos estimulam, por falta de outro termo, a separação do casal para que o débito não fosse agravado. Eles param o débito ali e vão resolver isso de outra forma mais à frente. Agora, interessante é a encarnação anterior. O marido e a mulher já tinham se casado na encarnação anterior. O camarada tinha conseguido uma esposa, ou melhor, uma amante, saiu de casa, se separou. Se cansou da amante e arranjou uma outra amante. E aí depois se cansou dessa segunda amante e quis voltar para o lar. Quando voltou, a esposa tinha casado pela segunda vez. E aí ele mata o segundo marido da esposa. Voltando para a encarnação atual, quem é quem? O marido e a esposa são as mesmas pessoas. As duas filhas são as duas ex-amantes que reencarnam como filhas para ver a desvinculação sexual. Emmanuel fala disso lá. Ele se envolveu com quem ele não tinha que se envolver. E o filho é aquele que ele decidiu cuidar, que ele tirou a vida. Era o segundo marido da esposa. E ele pula fora. Olha só. Nesta encarnação, ele já arranjou uma outra amante. E ia matar a esposa. Resumo da ópera. A gente tem que ficar muito atento. Porque nós somos um grupo de espíritos cuja característica, embora não seja universal, que a gente vê lá em Jesus, conforme os espíritos relatam, Jesus teria sido um espírito que evoluiu, vamos dizer assim, mais ou menos em linha reta.
Claro, deve ter passado por provas, mas é um espírito que foi tomando decisões corretas. A gente, eu confesso até que eu tenho dificuldades para compreender como é que um espírito vai evoluindo, praticamente tomando só decisões corretas. Mas eu acredito que essa dificuldade seja porque nós somos um grupo de espíritos reencarnando aqui na Terra, cuja característica, a rebeldia, é fortíssima. A gente quer fazer o que a gente quer. Não, eu quero ir para lá. Não, mas se você for parar, você vai dar com a cabeça na parede. Não, mas eu quero dar com a cabeça na parede. E mesmo assim eu quero ser feliz. Pega lá aquele camarada, se eu não me engano, é o Mário Sobral, lá do livro Memórias de um Suicida, que ele, não, eu quero ver a minha família, eu quero ver. O pessoal diz, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele pede, ele pede, ele pede. É tão insistente, o camarada lá, o chefe lá esclarece, não, mas eu quero ir. Ele vai. E ele cai, ele se ferra todo moralmente, né? Vê a filha se prostituir, o filho tá preso. Uma complicação. Ele não estava bem. Precisava se preparar. Pediu. Tudo bem, vai. Esse pegou uma coisa que não tinha condições de carregar. O André Luiz, quem lê lá o nosso lá, sabe, ele tem muita vontade de obter informações sobre a família. Já se passaram 8 anos no umbral. A mãe vai visitá-lo, a mãe dá uma desconversa, ele vai se preparando, um tempo depois, aí chamam, você quer ir? Se chamam, é porque está pronto. Ele vem, vê a esposa se casou pela segunda vez, é um momento difícil, e que o espírito vai tomar uma decisão. E ele toma. Que decisão a correta? Não, peraí. O segundo marido da esposa estava doente, ele vai ajudar, ele ora, chama a Narcisa, eles vão, se dirigem até algumas árvores, pegam fluidos da natureza, tratam o camarada que melhora, tem a melhora na saúde. Ele tinha criado uma série de expectativas, o André, não, eu vou chegar lá, eu acredito, né? As pessoas estarão me esperando, estarão pensando em mim, só que a vida segue, a vida continua. Mas ele conseguiu, embora tenha criado essa expectativa, e a gente tem que ter muito cuidado com expectativas, ele passa bem por essa prova, embora esteja no mundo espiritual, ele passa por essa prova, passa bem. Por quê? Porque foi obediente. Certamente que o André Luiz e nós também gostaríamos de obter informações sobre a nossa família, gostaríamos de vir visitá-los, mas se os espíritos estão dizendo para a gente, aguarde. A gente vai aguardar, porque a gente vai ser dócil, a gente vai ser receptivo ao aprendizado, né? A gente quer aprender, então a gente vai fazer o que deve ser feito. Se assim a gente fizer, a gente evitará muitos sofrimentos que são desnecessários. Então, que todos nós possamos refletir, aqueles mais irritadinhos, aqueles que dizem, eu pago para não... Eu acho que é assim, né? Eu pago para não entrar numa briga. Mas quando eu entro... Gente, a gente não deve nem pagar nem receber para entrar em briga alguma. E repetimos, o espírito é manso. Ele não é bobo. Ele é manso. Ele não vai ficar criando o caso. Aí, em alguns momentos, a gente precisa falar algumas coisas, precisa. E aí, só para compartilhar uma experiência até pessoal, acho que eu já contei isso num outro estudo, esse período de pandemia, eu moro no 11º andar. E você não pode compartilhar, pelo menos não deve, né? Compartilhar o elevador com outras pessoas que não sejam da sua própria família, do seu próprio lar. Mas o pessoal é insistente, né?
Então, como eu moro no 11, quando eu desço, eu saio pegando geral, né? Mas aí, vamos lá, fazer um exercício de simulação. Você entrou, tá só você, elevador, parou no andar X lá, abriu e a pessoa vai entrar. Você pode falar com a pessoa, fulano, já manda o elevador para você. Pode falar. Ah, não, mas eu não tenho coragem. Coragem para quê? Você está falando, você está precisando muito, você está tá com muita pressa, eu saio, você vem. Você pode fazer isso, não tem problema algum. Isso ocorreu comigo, essa foi marcante, porque eu sei que a pessoa, inclusive, era médica, né? Um médico. E aí abriu a porta do elevador, eu falei, já manda, estava com as minhas duas filhas, estava ele e um outro senhor, uma pessoa já mais idade, bem mais idade do que eu. Eu tenho 49, certamente ele tinha quase uns 70 anos. Eu falei, eu já mando o elevador para o senhor. Aí ele entrou, isso é bobagem. Falou assim mesmo e foi entrando. E o outro até... Aí o que você vai fazer? A decisão é nossa. Eu saí do elevador com as minhas filhas. Claro, não foi uma coisa prazerosa. Ah, que bom, ele me tratou assim. Na hora eu fiquei meio mexido. Mas o prazer veio depois, quando eu percebi que eu não respondi. Eu logo entrei em prece, porque a gente tem que estar atento. E falei, olha, meninas, veja, quando isso acontecer, a gente sai do elevador, a gente faz uma prece para a pessoa, vamos fazer uma prece para esse senhor? E eu vou seguir a minha vida. A gente não está aqui para criar problemas. A gente está aqui para resolver esses problemas. Então, a gente espera ter contribuído aí com os amigos, encarnados e desencarnados. Obrigado pela paciência de vocês e que a gente se livre desses tormentos que são voluntários. Vamos decidir pela felicidade, que também é voluntária. Um beijo aí para todos. Obrigada, Gustavo. Bom, agora vamos nos preparar para a prece, né? E